Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Eu quero ler do versículo 3 até o 6 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram também que as suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi, ele ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Uau! Eu quero falar nessa manhã a respeito de um incêndio providencial. Um incêndio providencial. Quando eu olho esse texto, não tem como eu não me lembrar de algo que o Espírito Santo ministrou há uns anos atrás, a respeito de um incêndio providencial que Deus, Ele permite que aconteça na nossa vida. E o propósito é um só, é nos arrancarmos de ambientes e de lugares que Deus não quer que nós criamos morada, que Deus não quer que nós permanecemos. Lugares que são apenas passagens, momentos que são apenas transitórios, não são eternos na nossa vida. Ziclag para Davi era o lugar de descanso. Ziclag para Davi era a sua morada. Ziclag para Davi era o seu quartel-general. Era o lugar que ele voltava das guerras, e ali ele e seus homens, e ali eles ficavam, descansavam, tiravam alguns dias e voltavam para a guerra de novo. Suas famílias, era o lugar seguro de Davi, aparentemente seguro, ainda que vemos aqui que não é, porque quando Davi e seus homens saem para a guerra, os amalequitas eles entram com ímpeto e eles levam cativos as suas mulheres, seus filhos, os seus bens, os bens de todos aqueles homens, e põem fogo em toda a cidade. Quando Davi e seus homens vêm, a imagem que eles têm, o cenário que eles têm aos seus olhos é uma cidade totalmente queimada, destruída. A Bíblia vai dizer que ao verem esse cenário, Davi e soldados, eles começaram a chorar. E o choro foi tão alto, foi tão forte, que eles choraram até não ter mais forças. Eu não sei se você consegue imaginar que tipo de choro é esse. O choro que as forças elas se perdem, o ânimo se perde, a alegria se vai. Tem momentos que algumas coisas acontecem na nossa vida, que o desânimo quer invadir a alma, que a tristeza quer invadir a alma, que as lutas são tão grandes e a decepção são tão grandes, que querem paralisar a nossa fé, paralisar a nossa fé. O sentimento no coração desses homens era um sentimento de impotência, porque apesar de eles estarem guerreando, conquistando, lutando, quando eles chegam, a notícia é totalmente contrária. Eles não estavam preparados para um tempo adverso, e por não estarem preparados para esse tempo adverso, eles choram até não ter mais forças, até as suas forças se esvair. É interessante que depois de chorar, eles decidem tomar uma atitude, eles decidem culpar alguém, e a culpa que eles querem colocar agora é em cima de Davi. A Bíblia vai dizer que esses homens, eles intentam
apedrejar Davi. Eles começam a falar entre eles: nós vamos apedrejar Davi, nós vamos matar Davi, porque ele é o culpado disso. Sabe, queridos, Davi não era o culpado. Às vezes, diante de uma circunstância, diante de uma adversidade, nós queremos achar uma culpa. Eu quero dizer que talvez não seja pessoas, talvez não seja uma situação, mas quem sabe não é Deus trabalhando na sua vida. Quem sabe não é Deus permitindo que haja um incêndio, que haja um abalo, que haja um chacoalhar dele nas nossas estruturas, para nos reposicionar ao plano e ao propósito que ele estabeleceu para mim e para você. O plano de Deus para Davi, meu irmão, minha irmã, era levá-lo até Jerusalém. É para que Davi voltasse. Davi já havia sido escolhido por Deus para ser rei em Israel. Davi já havia estabelecido Deus já havia estabelecido sobre Davi o propósito e o chamado a respeito do trono de Israel, para o governo de Israel. Porém, se Davi continua ali, talvez as circunstâncias poderiam impedir Davi de viver aquilo que Deus tinha preparado para ele. Por isso, Deus permitiu, deixa eu dizer isso, Deus permitiu que os amalequitas entrassem, levassem cativo as suas mulheres, seus filhos, os seus bens, e tocasse fogo em toda a cidade, queimasse a cidade. Vai ter situações na nossa vida que Deus vai permitir um abalo, o chacoalhão dele, o pegar fogo, para nos tirar de zonas de conforto, para nos impulsionar para um plano e para um propósito. Há um tempo de avanço, há um tempo de conquista, há um tempo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, e nós precisamos olhar para Ele, olhar para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que diante dessa angústia, diante dessa luta que Davi estava sentindo, os homens procuraram achar alguém, a culpa em alguém. Davi não. Davi, ele decidiu. Ele disse: eu vou buscar o Senhor. A Bíblia diz então que ele busca o Senhor. Ele se fortalece o Senhor, ele encontra forças em Deus. Ele busca o Senhor, ele encontra força em Deus. Então, ele vai consultar o Senhor. E ele faz duas perguntas ao Senhor. Senhor, eu devo perseguir esses inimigos? Eu vou alcançar esses inimigos? Então o Senhor responde para Davi: persegue, Davi. Persegue, porque por certo você vai alcançar e tudo você vai libertar. Uau! Um homem que confia no Senhor, ele não pede a vitória, ele só pede a direção de Deus. Davi, ele não perguntou para Deus se ele ia vencer os inimigos. Davi tinha tanta confiança que Deus era com ele, que Davi faz uma pergunta: eu vou perseguir, é a sua vontade que eu persiga? É a sua vontade, e se for a sua vontade eu vou alcançá-los. Porque Davi sabia que se Deus permitisse que ele alcançasse esses inimigos e perseguisse esses inimigos, Deus daria vitória. Deixa eu dizer algo para você: Deus tem um controle da minha e da sua vida. Já existe sobre nós uma unção de conquista e de vitória. Se o Senhor permitir que nós entramos em algumas lutas, em algumas batalhas, meu irmão, minha irmã, só é para nos dar vitória. Não é para que eu e você saiamos desses ambientes derrotados. O Senhor, Ele já nos capacitou a vencermos as nossas guerras. Eu não sei qual luta você está vivendo, eu não sei qual luta você está passando, mas eu quero dizer algo para você nessa manhã. Deus já liberou uma palavra de vitória sobre nós. Ele está conosco. Se o Senhor permitiu você entrar por essa luta, entrar nessa batalha, Ele tem só um propósito: é te dar vitória, é te dar conquista. A Bíblia diz que Davi livrou tudo quanto os amalequitas tomou.
Davi trouxe de volta as suas mulheres, as suas 2 mulheres. Também trouxe os filhos, as mulheres dos seus homens. E todo o despojo quanto que eles tinham tomado, Davi tornou a trazer. Deus restituiu tudo. Por quê? Porque o propósito de Deus não era tirar as coisas de Davi, não era matar ninguém. O propósito de Deus era fazer com que Davi entendesse o lugar devido que o Senhor queria que ele se movimentasse, que o Senhor queria que ele estivesse. Talvez tenha áreas na minha e na sua vida que é Deus trabalhando em nós para nos reposicionar ao lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.